Já está solto o ex-governador Antony Garotinho. Ele ficou preso 21 horas e oficiais de justiça já estão seguindo até o complexo de presídios de Bangu para soltar também a ex-governadora Rosinha Garotinho. Você acompanhou com a gente ao vivo aqui no RJ1. Os dois foram presos ontem em casa, no apartamento onde moravam, no Flamengo, zona sul do Rio. Começa essa edição conversando com Pedro Figueiredo, que está em Benfica, onde estava preso Antony Garotinho, e traz os detalhes para a gente. Pedro, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Antony Garotinho, que nesse momento está sem partido, deixou aqui a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, por volta das 10h30 da manhã. Foi recebido aqui do lado de fora pela filha, a deputada federal Clarissa Garotinho, do PROS. E aqui havia, na verdade, uma grande expectativa também pela saída da ex-governadora Rosinha Mateus. Mas, na verdade, assim que os oficiais de justiça chegaram aqui, descobriram que Rosinha já tinha sido transferida ontem à noite para o complexo penitenciário de Bangu. Então, logo depois que eles levaram o Garotinho aqui na saída da cadeia, foram então para o complexo de Bangu para a libertação de Rosinha Garotinho. Os dois conseguiram um habeas corpus que foi expedido no plantão judiciário pelo desembargador Ciro Darlan nessa madrugada por volta das 5 horas da manhã. E olha, esse habeas corpus é porque, de acordo com o desembargador, ele acredita que não há razões para a prisão preventiva. Essa saída de Garotinho aconteceu, como eu disse, agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã. Vamos ver tudo na reportagem do Guilherme Peixoto. O oficial de justiça chegou ao presídio de Benfica por volta das 9h30, trazendo o mandado de soltura. Antony Garotinho saiu no final da manhã. Esse é mais um episódio da Justiça de Campos e que é revogado, né? As medidas que têm sido tomadas em Campos são extremamente abusivas e os tribunais têm revogado devido a decisões que são de primeira instância muito provocadas pelo radicalismo político da cidade, né? Eu não enriqueci na política, eu tenho uma vida simples e há um fator, né, agravante dessa situação toda, que eu fui o autor das denúncias no Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral e todo aquele grupo, e que inclui também pessoas, né, de todas as esferas que não estão muito satisfeitas comigo. O habeas corpus foi assinado pelo desembargador Ciro Darlan, do plantão judiciário. Dessa vez, Antony Garotinho passou pouco mais de 21 horas na cadeia pública de Benfica. A mulher dele, a ex-governadora Rosinha Mateus, foi transferida ontem para o complexo de Bangu. Daqui, os oficiais de justiça foram para a Zona Oeste. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus foram presos ontem no apartamento da família, no bairro do Flamengo, e levados para a cidade da polícia. O ex-governador está aqui tentando conversar. A gente pode conversar com o ex-governador? O senhor quer falar? O senhor tem alguma coisa? Não vai falar. O Ministério Público afirma que o casal direcionou 2 contratos para Odebrecht em troca de propina durante os mandatos de Rosinha como prefeita da cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Com base na delação de ex-executivos da empresa, os promotores dizem que a empreiteira recebeu R$1 bilhão para construir cerca de 5.000 casas populares e pagou R$25 milhões em propina entre 2008 e 2014. A investigação diz que o prejuízo aos cofres públicos passa de R$60 milhões. A operação prendeu outras 3 pessoas consideradas de confiança do casal e acusadas de intermediar os pagamentos. Sérgio dos Santos Barcelos, atualmente subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos do governador do Rio, Wilson Witzel. Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes trabalhava na vice-presidência da Assembleia Legislativa do Rio, nomeado pelo deputado Jair Bittencourt, do Progressistas. E Gabriela Trindade Quintanilha, que faz parte da equipe de gabinete da deputada Lucinha, do PSDB. Para o casal de ex-governadores, essa não é a primeira vez que a polícia bate a porta. A Justiça determinou a prisão de Garotinho pela primeira vez em 2016, por compra de votos. Ele passou mal no dia e ainda na ambulância reagiu à prisão. Eu quero ir com ele! Em 2017, o ex-governador voltou a ser preso pelo mesmo motivo, mas ficou em prisão domiciliar. 2 meses depois, Garotinho e Rosinha Mateus foram presos acusados de arrecadação ilegal de dinheiro de campanha. Enquanto estava em Benfica, Garotinho disse que foi agredido por aliados do ex-governador Sérgio Cabral, rival político dele. Mas nada foi comprovado.
Olha, voltamos a falar ao vivo. Durante a entrevista que deu aqui na saída do presídio, Antônio Garotinho negou as acusações de recebimento de propina e também de contratos superfaturados. Sérgio dos Santos Barcelos e Ângelo Alvarenga Gomes foram exonerados. Em relação a esses outros presos, Gabriela Trindade Quintanilha, que trabalha como assessora parlamentar na Alerj, também conseguiu um habeas corpus e a informação que eu tenho é que ela já deixou a cadeia. Já Sérgio dos Santos Barcelos e Ângelo Alvarenga Gomes permanecem presos. Agora a gente vai mostrar um pouquinho melhor, explicar a decisão do desembargador Ciro Darlan, informação que a gente trouxe em primeira mão hoje no Bom Dia Rio, e eu explico agora um pouquinho do porquê dessa decisão do desembargador, por que ele decidiu então por esse habeas corpus para Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. A decisão saiu por volta das 5 da manhã e foi do desembargador Ciro Darlan, que estava no plantão judiciário. No despacho, o desembargador diz que existem várias decisões de tribunais superiores em favor da liberdade contra mandados de prisão do mesmo juiz de primeira instância. Para Ciro Darlan, isso induz a acreditar que algo de anormal ocorre. Principalmente, diz o desembargador, porque os fatos narrados pelo Ministério Público são de 2008. E teriam acontecido até 2016. Ele diz que o decreto de prisão em nome da garantia da ordem pública cita fatos de mais de 10 anos atrás e que não há nexo entre a necessidade da prisão e o decreto formulado. Ciro Darlan diz que as 15 páginas da decisão de prender Garotinho e Rosinha se revelam vazias de conteúdo e compostas de jargões para justificar a prisão sem qualquer necessidade para tal. O desembargador Ciro Darlan afirmou que a prisão cautelar só pode acontecer para preservar o andamento do processo e que, na avaliação dele, no caso dos ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Mateus, não havia nada que justificasse que eles possam atrapalhar as investigações. Ciro Darlan diz que a hipótese de que os crimes continuaram acontecendo não pode ser considerada, porque a própria denúncia narra que a suposta atividade criminosa cessou em 2016 e que hoje os presos não têm qualquer ligação com os políticos ou empresários envolvidos no suposto esquema. Mesmo soltos, os dois ex-governadores vão ter que cumprir algumas medidas cautelares. Por exemplo, eles não vão poder ter contato com outros réus e testemunhas até o fim da investigação, vão ter que entregar os passaportes e também vão ter que comparecer uma vez por mês em juízo para provar a residência. Agora, dá só uma olhada nesse vídeo, essa denúncia que a gente recebeu. Olha só, é um vídeo de um galpão em Campo Grande, na zona oeste do Rio, que está vendendo todo o material utilizado nas obras do programa Morar Feliz lá em Campos. Você observa aí que tem as roupas, inclusive com a inscrição da Odebrecht e da Prefeitura de Campos, roupa que deveria ser usada pelos operários e que está sendo vendida num galpão no bairro de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio. Material todo, claro, comprado com dinheiro público. É isso, Mariana. Obrigada, Pedro Figueiredo. Falando em dinheiro público, Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Edmilson está aqui para a gente entender, e é muito importante entender, o alcance da corrupção. O que ela pode prejudicar? Esses desvios de dinheiro, superfaturamento e prejuízo aos cofres públicos, aonde ela chega? A gente nunca pode perder isso de vista, gente. Por isso, essa investigação sempre é importante quando tem dinheiro público. Quando algum governante ou servidor recebe propina, gente, nós teremos serviços mais caros. O hospital fica mais caro, o remédio fica mais caro, a merenda fica mais cara. Quando tudo isso fica mais caro, nós teremos menos pessoas nos hospitais, menos remédio, menos crianças nas escolas. Por isso é tão perverso, por isso é nojento. Quando alguém recebe propina, alguma criança perde um sonho aqui. Quando alguém recebe propina, alguém vai ficar sem remédio, alguém pode morrer aqui.